Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da galera do 7º semestre da Uninasal, do curso de Medicina Veterinária. Hoje nós vamos falar sobre as principais doenças transmitidas pelos alimentos. Hoje nós estamos com a presença ilustre da doutora Patrícia Martins, que ela é especialista em segurança de alimentos, e vamos aqui, Vamos levar informações até você acerca de como essas doenças são transmitidas, quais são as principais doenças que pode ser transmitida pelo alimento. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde meninas. Boa tarde. Boa tarde à mesa, as meninas, Então, assim, doutora Patrícia, muito obrigada por ter aceito o convite da gente, nós sabemos que nós estamos honrados com a sua presença e sabemos aqui que vamos ter uma boa conversa, uma boa discussão acerca desse assunto, que é um assunto que permeia o dia a dia do ser humano, Não só do ser humano, mas também como dos animais também. Então, assim, é um assunto que é muito importante a gente tratar, que são das principais doenças que são transmitidas pelos alimentos, Então, assim, vamos aqui já lançar a primeira pergunta, Quais são as principais bactérias veiculadas pelos alimentos e qual é o impacto que ela causa na saúde da população? Sim, primeiramente queria agradecer pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com a minha antiga professora, que hoje também é aluna, com vocês, que eu também já conheço. E fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei dessa área que é lindíssima, Eu sou formada em medicina veterinária, pós-graduada em segurança de alimentos e espero acrescentar na turma, no geral, um pouco do conhecimento para o dia a dia de vocês, não só para a faculdade, Então, assim, a princípio da sua pergunta, quais são as principais bactérias? A gente tem a mais famosa, que é a salmonela, que todo mundo conhece, que quando você fala de uma doença transmitida por alimentos, o mais famoso que o pessoal fala é a diarreia, fala, já é uma salmonela, mas além da salmonela, a gente tem a E. coli, tem a listéria, tem o botulino, o Clostridium botulino, e dentre elas, a gente, estudando todas elas podem causar o quê? O que é o impacto dela na população em geral, De acordo com os estudos, cerca de 77 milhões de pessoas da população americana tiveram doenças transmitidas por alimentos. E aí o impacto disso é o quê? Ela se assimila a uma malária, a uma AIDS, e isso pode impactar na economia. É um número bem considerável, doutora Patrícia? Sim, sim. E no caso, eu falo da população americana porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muita subnotificação. Como a gente estava trocando uma ideia aqui mais cedo, no Brasil, quando a gente chega para ir ao médico para falar, dos sintomas que a gente está tendo, ele já logo passa um tratamento geral, parece que já vem uma cartilha. Não chega ao diagnóstico. Não chega ao diagnóstico, não chega a fazer uma análise microbiológica. Então, isso quando vai até o hospital, porque muitos casos se automedicam, faz um chazinho aqui no Ceará, então a gente recorre logo ao chazinho, Então, assim, o principal impacto vai ser população doente, Então, isso gera custo. E aí, quando gera custo, o impacto ainda consegue ser maior. Então, a gente vai ter bastante gente doente e custos altos para a saúde pública em geral. Uma outra pergunta importante a ser feita é: como esses alimentos podem ser contaminados durante a manipulação, armazenamento e consumo? Então, a início, a manipulação, eu gosto muito de falar nos meus treinamentos, quando eu estou lá com os meninos, sobre a higiene pessoal. Tudo começa na higiene pessoal. A base das boas práticas é a higiene pessoal. Então, começa com o quê? Com o ato de tomar banho, que parece algo óbvio, mas no dia a dia a gente tem que cobrar, sim, dos profissionais da indústria ou já do varejo final, cobrar deles o banho, a higiene no fardamento, de lavarem as mãos. Nos meus treinamentos, quando eu falo com eles, olha, gente, vocês vão sair do banheiro, vocês têm que lavarem as mãos. É importante. Então, um dos principais meios assim, de contaminação na manipulação é a higiene pessoal. E aí, quando a gente tem uma pessoa que ela não é muito higiênica,
pessoalmente, né? Ela não cuida dela de si. Óbvio que o ambiente de trabalho dela, ela não vai ter a mesma higiene. Ela não vai ter higiene, na verdade, né? Então, a higiene do ambiente também influencia. Então, vai desde o banho, o uso de adornos, produtos químicos, que são perfumes, desodorantes, A questão dos EPIs, né? os EPIs, o uso de EPIs. E a higiene do ambiente é o maquinário, a mesa, os próprios utensílios que usa na hora da produção. Isso, da manipulação. Esse é o principal da manipulação. Depois a gente vem no armazenamento. O armazenamento vai da temperatura que a gente mantém, que um dos principais, inclusive, essa parte da infecção, dessa parte toda da contaminação, vai do nosso armazenamento em casa, porque a gente, dona de casa, acha que é assim, a gente vai fazer a comida para a semana toda, aí tem que deixar esfriar para colocar na vasilha para botar na geladeira. Não é. As bactérias, elas se proliferam, principalmente na temperatura, né, de 5 a 60 graus. Abaixo de 60 graus, já está um ambiente ótimo para elas. Então, eu tenho que esfriar porque vai aumentar o consumo de energia. Isso não vai. Costume popular. Eu tenho uma tia que ela fala, tem que esperar esfriar. Eu falei, não, você coloca na geladeira já quente. Sim. Né? Obviamente que vai aumentar o consumo energético, mas é o correto a se fazer, né? Não é o considerável o aumento. Na verdade, eu nunca notei o aumento em casa dessa parte. Porque não é assim que sai da panela. Até você colocar em todas as vasilhinhas. Não vai estar fervendo, né? Não vai estar fervendo. Então, a função da geladeira é essa. Já é lá algo que está quente. Então, não vai ter esse aumento que, meu Deus, isso vai fazer diferença na minha vida. Então, um dos pontos é essa questão do armazenamento. Ou então, não sei se vocês já viram o supermercado, uma curiosidade, que no supermercado, se você vê que começa nos produtos secos e finaliza o supermercado, lá no final ele finaliza com os produtos úmidos, né, ou congelados, resfriados. Por quê? Porque você deve começar o seu supermercado comprando as coisas que não vão precisar de refrigeração. E aí você finaliza lá pegando o produto congelado e o resfriado, e aí você traz para o caixa, né? Para diminuir, para encurtar esse tempo que você está rodando ali no supermercado. Exato. E aquilo dali descongelando, indo para uma temperatura não adequada. Aí ainda tem um deslocamento até em casa. Sim. Aí tem um deslocamento até em casa. Então fica um tempo no carro. Tem gente que ainda vai para o banco, vai ao supermercado, vai para o banco. Então esse é um dos principais fatores da gente que a gente pode ter de bons hábitos para evitar algo. Porque a gente nota que assim, a disposição como está proposto no supermercado não é algo aleatório, né? Não, é algo estudado, né? Sim. Ali estudado, porque começa dos secos e acaba indo para os congelados, para os frescos, né? Para os resfriados. Sim. Então, um dos principais pontos do armazenamento seria a questão da temperatura. Temperatura, o tempo que vai ficar. E outro ponto também é a questão da gente comprar carne para a semana toda, para 15 dias, e congelar. A gente quer porque quer fazer o nosso processamento. Isso não cabe a nós, meros mortais, fazer isso, é a indústria, né? A indústria tem um estudo também de tanto tempo na temperatura X, a menos X, é que a bactéria ela não vai se proliferar ali. Péssimo, né? E aí, esse tempo que é estudado, mais ou menos, tem produtos que em 2 horas, que ele já está completamente congelado. Então, aquele tempo ideal, não a gente deixa de um dia para o outro no congelador para poder a carne ficar congelada e aí a gente ter o produto. Compra congelado. O ideal é comprar congelado. Todo mundo faz? Todo mundo faz. Aí eu vou falar igual a minha mãe. Eu nunca morri. A gente não sabe de onde é que veio a dor de barriga, né? Depois a gente fica, eu comi em tal canto. E nem foi. Às vezes é o próprio processo em casa da gente. E aí isso a gente leva para o dia a dia na indústria. A parte do armazenamento, do tempo que saiu da produção, que vai para a parte do congelamento, que vai para a parte do resfriamento. Tudo isso é cronometrado. No abatedouro também é abatido o animal em tantos segundos, é colocado para a gente fazer a inspeção. E dali já tem um tempo certo para ele ir para o resfriamento. Justamente para não dar tempo nenhuma bactéria ali aparecer e tomar conta. Né? Sim. E também a gente tem que levar em conta também os locais que a gente vai fazer
as nossas compras, né? Porque a gente sabe aí que tem muitos abatedouros clandestinos, né? Então, a gente não sabe como é a manipulação. Aliás, a gente tem uma noção de como seja, né? Mas isso daí é importante também a gente ver da onde foi, qual é a proveniência, né? Sim. Proveniência mesmo. Né? Qual a procedência daquele produto? Procedência. Exato, aí, ó. Ajudando. Né? Desses alimentos, desses produtos que a gente sabe que são. E sempre conferir se tem os selos de inspeções, né? Sim, é muito importante conferir o selo de inspeção, conferir o local onde está armazenado na hora de comprar, né? Quando você chega no supermercado, que você vê ele assim jogado. Já teve vezes que eu vi em cima de um carrinho uma carne, alguém não quis, desistiu, deixou lá. Aí você, essa aqui eu gostei, o preço tá bom, aí você leva. Eu já não levaria, né? Então, assim, é muito complicado essa parte do armazenamento em si, ele vai no geral. Ele vai do local que você manipula, a mesa lá onde o manipulador tá cortando. Você chega ali no frigorífico, no supermercado, você olha a mesa cheia de mosca, assim. Nossa, ali também vai contar muito. Com certeza, é né? verdade. E aí entra também o consumo. O consumo é a mesma visão. É da onde você tá indo comer. Mas aquela tiazinha do carrinho. Gente, tudo tem um risco. Tem lugares, a gente tá numa festa, não tem outro lugar pra gente comer, né? Não tem outro lugar. É o podrão, o podrão, o famoso podrão. Então, tem que ir, mas, assim, o local onde você vai comer deve ser analisado, ver as condições. Você também lavar a mão na hora de comer é o básico que a gente fala pra menino, lavar a mão, tu veio da rua. E a gente vem da rua e a gente não faz isso. E rezar um Pai Nosso também ajuda muito. Não, foi feito muito isso na época da pandemia. Foi o auge. A pandemia, para quem trabalhava com segurança de alimentos, foi o auge, porque era a consciência que era para existir muito antes de uma pandemia, né? Então, todo mundo chegava, lavava suas compras, lavava as mãos, né? Pronto, vamos, já pegando esse gancho aqui da sua pergunta, doutora Patrícia, você acha que se nós tivéssemos já esse hábito que foi estabelecido no auge da pandemia, possivelmente o número de óbito das pessoas que nós tivemos mundial teria sido bem reduzido? Sim. Teria justamente por esse ponto. A higiene é o que falta muito, principalmente. Aí, assim, o pico da doença passou e todo mundo acabou dando uma relaxada quanto a isso. Voltou a ser o que éramos antes. Claro que algumas pessoas adquiriram aquela mania, virou um vício de limpar as coisas, mas todo mundo deixou isso para trás. Inclusive, até uma mania, dentre elas, uma mania ruim, de lavar os ovos. Eu não sei se alguém já viu isso, mas a minha tia lavava os ovos. Eu tive que falar. Então. Não se lavou os ovos, né? A gente sabe que... a gente tem a mania que já vem desde antes da pandemia de lavar o frango, né? Que não é certo. Na verdade, você não lava frango, você não lava carne, você não lava ovos. Não deve lavar nada, né? E arroz se lava? Não. O arroz não se lava porque não se lava, o nutriente dele, né? Tá aquela água que você joga, você tá jogando o nutriente dele fora. Você não já vai ferver? Você não já tá fervendo um arroz? Que medo é esse? E aí a gente se torna medroso com certos aspectos e outros não. Tá hora tá aqui com a tampa da caneta na aula, aqui ó, assistindo. Roendo unha. Arroz, colocando a tampa no... colocando a tampa da caneta para a função de cotonete, limpando o ouvido. É desse jeito. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Mulher, agora tu esticou. Olha aí. Voltemos ao foco. Vamos lá para mais uma pergunta. Quais os sintomas das infecções bacterianas no organismo e suas consequências e os grupos populacionais mais vulneráveis? Tá, vamos começar, né, com os sintomas. Os sintomas é aquele que todo mundo já se autodiagnostica, né? Que é a diarreia. Ai, você tá com diarreia. Nossa, então você comeu o quê? A primeira coisa que todo mundo faz é, o que você comeu? Né? Se você falar que tá com diarreia. Então, mas ela não vai ser só isso. Ela pode causar náuseas, dor no corpo, vômitos, febre. E aí a pessoa começa a achar que ela tá o quê? Que ela tá com uma gripe, com algo assim, né? Ela já, às vezes, vai primeiro para um vírus do que até mesmo pensar que é uma doença transmitida por alimentos. E isso chega até a ser nos hospitais também. Quando você se manifesta apenas com a dor abdominal, né? Uma cólica, e uma diarreia, o médico já acha logo,
alguns médicos já acham logo que é, sim, uma doença transmitida por alimentos. Mas quando você começa a falar que tem febre, que você vomitou, que você está com muita dor no corpo, já começa a pensar que é uma virose. E não são só as viroses que fazem isso. As bactérias alimentares, elas também fazem isso. E existem algumas que são muito perigosas, né? Que chegam realmente a matar Sim. Por que isso acontece? Porque não se estuda qual foi a bactéria que causou. Ninguém faz uma análise microbiológica para saber qual foi a bactéria que ele causou. Sempre é um tratamento padrão. Sempre vai um repositor sintomático, né? Sempre vai só pelo sintomático. Vai logo pelo recorre a um repositor de flora intestinal, um remédio para dor abdominal, aí um antibiótico. Então, faz sempre o mesmo tratamento para todas as bactérias. E aí, quando você atinge... você vai tratar e você não atinge o que aquela bactéria realmente está precisando de tratamento, acaba causando essa piora, causa uma piora e a pessoa vai ter que ficar internada, fica desidratado, né? Porque, e às vezes acaba ficando resistente a algumas medicações, né? Sim, com o uso dos antibióticos, né? Por isso que hoje é proibido, né? A venda, você retenção de receita, os antibióticos. Sim, você vai criando uma resistência. Então, ao decorrer da vida, a gente vai sendo tratado da mesma forma, até que chega uma hora que você pega a bactéria e precisa realmente do uso do antibiótico, ou às vezes nem precisa, mas você já está resistente no geral. Isso, assim, o uso de retenção de receita para antibióticos humanos, eu acho que daqui a uns dias isso também já deveria ter se estendido já à medicina veterinária também. Porque o uso indiscriminado por pessoas que não são os profissionais adequados a prescrever acaba gerando também resistência, né? Sim. Resistência. Já vi situação de animaizinhos fazer cultura que acho que só não era resistente a 2 tipos de antibiótico, o restante já era todo resistente. Então, assim, ter esse cuidado, né? Esse cuidado muito grande com a questão de tratar os sintomas, né? Como tratar. Buscar sempre a ajuda profissional. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso dos práticos, né? Os práticos aí que estão em alguns pet shops sem nenhum veterinário, eles aplicam as vacinas, eles passam os remédios, principalmente nos interiores, aqui no Ceará. Então, no interior do Ceará, você não tem veterinário lá. Tem aquele veterinário que vai para um parto, alguém liga e aí vem. Mas no interior, assim, no interior que eu digo, aquele bem interiorzão mesmo, né? Os distritos, né? Os distritos. Eles têm uma casa de ração que o mesmo cara, ele te passa qual é o remédio, qual é o antibiótico, aí ele aplica a vacina, se for o caso, ele vai na sua fazenda, você trouxer o gato... Os donos de pet shop, alguns, sim. Não, eu dou acostumada a ficar bom, aparece muito animal com esse sintoma e tudo. E sim. Né? Mas erro é nosso de procurar eles, né? Eles estão lá porque tem procura. Chega lá, eu não quero pagar. Aí chega no veterinário, o veterinário matou meu gato. Por quê? Porque o gato já vem passando, já está há dias, a gente leva um bebê, claro que não tem uma comparação humano, né? Mas, enfim, a gente leva um bebê de imediato para o hospital, mas quando a gente tem um gato doente em casa, a gente deixa 5 dias o pobre morrendo de diarreia. E aí leva nas últimas, quem matou foi o veterinário, né? Infelizmente, essa é a realidade, é uma realidade que precisa ser combatida. Sim. Certo. E... Aí estava falando também... desculpa, Paty. Ela perguntou também, né? Os grupos... são os idosos, né? Porque os idosos têm a imunidade mais baixa e tudo mais, e as crianças são os grupos mais acometidos. Na verdade... eu vejo como um geral. Eu vejo dos adultos, as crianças e idosos. É porque o impacto é maior nos idosos e nas crianças, devido à sensibilidade. As crianças, por não ter anticorpos ainda para aquilo, né? E o idoso, por ter já o sistema já sensível, né? Então, nós, jovens, ainda... Obrigada, a gente se segura... A gente se segura ainda por ali, vai trabalhar assim meio borocochosinho, triste, né? Mas são os idosos e as crianças são os mais acometidos. A criança, porque ela não tem filtro nenhum. Da mesma tampa que ela jogou, brincou de bola ali, meia hora ela tá com a tampa na boca, e aí pega no alimento, depois ela bota o mesmo prato que ela botou o brinquedo dentro. Você que é mãe, você sabe. A criança, ela tá comendo e aqui o brinquedo aqui dentro. Então,
Fica, né? E o idoso, porque depende do nosso cuidado, dependendo do idoso. O meu pai, então, que assim, é idoso, são duas classes que a gente tem que ter um cuidado mais redobrado, né? Sim. As crianças e os idosos. Sim. O meu pai, que é idoso, ele acha que ele é dono do mundo. É do jeito dele, pronto. E aí a gente vai discutir? Não vai. Então acaba que são eles os mais acometidos. E também eu acho que até a população mais vulnerável são aquelas pessoas de nível, né, financeiro, econômico mais baixo. Sim, que não tem acesso à informação. A população vulnerável sempre vai ser a população desinformada, né? Do interior, né? Que você tem lá, como ela falou, a bancada cheia de carne exposta lá, a temperatura. E não só no interior, é isso assim. Se existem bairros né? bairros daqui da nossa cidade, né? Existem essas feiras em bairros de Fortaleza. Eu, pelo menos mesmo na vizinho à rua onde eu moro, tem uma todas as quartas-feiras, que é carne, peixes, tudo exposto lá, entendeu? Então, assim... Pronto, você tocou num ponto importante. Aqui a gente ainda tem aquelas feiras de ruas, né? Ainda é muito comum. E aí, a população da gente ainda tem muito aquela crença do que o fresco é o palpável. Então, ele quer ir para a feira de rua, comprar a carne dele, mas ele quer ver. Então, ele chega, ele pega, fala, essa aqui eu não quero. Aí ele vai, ele pega. E a mosca, que é a tiazinha mesmo, ela abana, e ela pega, eu quero essa daqui. Então, assim, como você está falando, quem tem um poder aquisitivo mais baixo, por não ter acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à escola, as escolas não ensinam isso também, acaba que também é um pessoal muito vulnerável, uma parte da população muito vulnerável. Aí, por falta da informação. E outra coisa, doutora Patrícia, também há de se pensar também que o poder público também tem grande peso nessas doenças transmitidas por alimentos, também pelo nosso próprio país, ter um índice de saneamento básico ainda muito a se desejar. Não é muito a se desejar mesmo. Sim, concordo. E uma coisa que, falando disso, achando interessante, é a parte de pescado, que a gente, né, que eu acho que a gente fala de uma situação do pessoal mais vulnerável, até economicamente, mas a gente vai lá na feirinha da Beira-Mar, né, os peixes. Então, só com a barriguinha no gelo e o restante todo está fora, né? E fica ali o dia todinho à exposição para mostrar, mas não está todo coberto de gelo e tudo. E eu tenho o maior medo de comer peixe, não vou mentir. Eu não como em qualquer canto. Morro de medo. O mal do conhecimento, às vezes, é esse. Você se torna uma pessoa, assim, muito... Não, será? Né? Então, às vezes, também tem isso. Mas você tocou num ponto certo, essa questão da feirinha, da Beira-Mar, ou até mesmo dos supermercados. Por quê? Porque o setor de vendas, como eu já trabalhei num supermercado também, eu passei um período da faculdade de supermercado, o setor de vendas dos supermercados, eles orientam que seja dessa forma. Para quê? Para a exposição ser mais bonita, para ela ser vendável. Porque não é interessante, ele tem que estar 70%, o peixe tem que estar com 70% coberto por gelo. Ele vai estar? Não vai, porque ninguém vai ver. Como é que eu vou comprar algo que eu não estou vendo? Porque a gente compra com os olhos, primeiramente, principalmente quando está relacionado à comida, né? A gente compra primeiro com os olhos. Por isso que a questão da informação aqui hoje, nesse podcast, é tão importante, não é? Essa questão da segurança alimentar, né? Da segurança da gente saber quais são as principais doenças transmitidas, né, das principais bactérias transmitidas pelos alimentos, quais formas de se combater isso, em que é que a gente, como população, a gente pode melhorar, o que é que nós, como população, também podemos cobrar o poder público, né, nessa questão já que parte de saneamento básico também, que também interfere muito também nessa questão dessa disseminação das doenças. E assim, eu acho que deve ter mais algumas perguntas, doutora Patrícia, e vamos encaminhando aí o nosso podcast. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que eu acho super interessante, que é o seguinte: como saber que a carne comprada no supermercado está boa para consumo? E como escolher essa carne? Como que a população vai saber disso? Então, para a gente que atua na área, já é bem complicado a gente ver a carne, porque a gente tem que
pegar e sentir o cheiro, né? Ainda é aquele... ainda é arcaico, para ser bem sincera. Então, fica mais difícil. Mas, a princípio de tudo, é você escolher o lugar que você vai comprar. Começando não comprando nessas feiras livres, né? Então, você chegar lá e ela não tá armazenado numa temperatura correta, já é o ponto base de tudo. Você vê a higiene do ambiente, porque quando hoje eu atuo em frigorífico, né? Sou consultora de alimentos em frigoríficos. E eu visito a concorrência para olhar o que eles estão fazendo de certo e de errado. Para eu ver o que é que eu não devo errar e o que é que eu devo aprender com eles. Eu gosto muito disso. Então, quando eu chego em alguns frigoríficos em Fortaleza, a primeira impressão que eu tenho é que é o cheiro que aquele ambiente me passa. E também serve para o supermercado, quando você chega no setor das carnes, dos pescados. O odor que aquele ambiente está te passando. Se ele é um odor ruim, de cara eu já te entrega a higiene do lugar. A qualidade da mercadoria que você está indo ele comprar, já entrega. Né? Por quê? Porque se ele não está tendo higiene com aquela parte ali externa, porque tem alguma coisa que não está boa lá, que está em processo de decomposição. Né, que a gente gosta de dizer que está podre. No técnico é onde está em processo de decomposição. Então, de cara, já é um ambiente... O local que você vai comprar, você tem que sentir o cheiro do lugar, já que você não vai poder cheirar a carne. Porque isso aí só você vai poder fazer quando você chegar em casa. E muitas vezes o cheiro da carne tá legal, mas ela já tem alguma bactéria nela. Né? Então, o odor, ele pode ser um fator, como ele pode não ser. Mas, a princípio, eu veria o local, o ambiente, o odor que aquele lugar vai... Visualmente... E aí, visualmente, vai desde o manipulador, você olhar como que o manipulador tá. Se o manipulador tiver... mais escurecida... você vai olhar se o manipulador tá de adorno, porque ele vai manipular sem luva. Porque eu sou a favor do sem luva. Porque quando você tem um manipulador com luva, ele vai se confiar, não lavar as mãos, porque acho que só no fato de colocar a luva ele não deve lavar a mão. E ele vai estar pegando no frango, na carne, vai pegar em tudo que ele puder. Contaminação cruzada, vai trazer uma contaminação cruzada. E aí você vai ver a cor da carne. Então, a cor da carne ela tem que ser um vermelho púrpura, um vermelho mais aceso, se ela for resfriada. Porque já me fizeram esse questionamento. Nossa, por que a carne congelada é preta? Ela não é preta, ela é amarronzada para arroxeada. E quando você abre, ela leva um tempinho, mas ela volta para um vermelho, não um vermelho vivo que a gente está acostumado a ver, né? Da mioglobina. Mas ela volta a um tom vermelho, mas isso não quer dizer que ela está estragada, é porque você tirou o oxigênio dela. Então, assim, você vai ver a cor dela nesse quesito. O tanto de líquido que tem naquelas bandejas, às vezes a gente pega as bandejas, tem aquele líquido. O ideal é ter aquele absorvente dentro, né? Que se chama absorvente. É uma almofadinha que tem embaixo da carne, né? E então, você vê também aquela quantidade de líquido, ela vai entregar a temperatura que ela estava e o tempo que ela está exposto. Aquela quantidade de líquido. Se ela tiver muito líquido, ela já tem um tempo que ela está lá, né? Então, assim, na hora de comprar... A gente vai levar em consideração a higiene do ambiente, né, falando no geral, e do próprio manipulador. Vai levar em consideração a cor da carne, a quantidade de líquido, como que ela está exposta, se as bandejas tiverem... a gente tem aquelas gôndolas, aquelas ilhas, expositores, que ficam uma bandeja sobre a outra. Não é ideal. A gente, da segurança de alimentos, não orienta eles, os consultores não orientam eles a expor dessa forma. Tem que ter circulação de ar entre uma e outra, né? Sim, principalmente porque elas são expostas com isopor. O isopor é isolante térmico. Então, tanto que as pessoas falam assim, quando eu abri a carne ela estava preta. Porque ali não está tendo oxigênio, isso é normal. Ela não está tendo refrigeração. Então, claro que ela vai estar numa temperatura diferente daquela que está colada ali naquele papel filme, né, no PVC. Então, é diferente. Então, o ideal é também a carne não estar exposta dessa forma, de uma bandeja em cima da outra. Porque senão ela já vai estar numa temperatura inadequada do ideal, certo? Bom, e de uma certa forma, a última pergunta já foi respondida, porque a gente falou qual o impacto social e econômico, foi praticamente dentro da primeira, né? Sim, vão gerar custos para o governo em si, né? Porque você vai gerar...
Como você vai ter maior dano à saúde pública, você vai ter o impacto econômico, então você vai ter gente que está indo mais para o hospital, procurar mais médicos, mais medicação, e aí... O sistema público fica superlotado. Sobrecarregado, né? E existem algumas épocas, né, também, assim, que se sobrecarrega mais por doenças transmitidas por alimentos. Né? Aqui no Ceará, a gente estava comentando sobre essa nossa virose da mosca, né? Que a gente batizou de virose da mosca, né? E é um dos principais pontos. E o outro é esse período mais quente. O período mais quente, ele vai ter, porque é óbvio que nem todo lugar tem a consciência de ter o alimento na temperatura correta, né? Então, influencia muito também, né, nessas doenças transmitidas por alimentos. Mas, no geral, é mais isso. É períodos festivos, quando tem essas épocas de São João, a gente tem muita festa. E a gente está se aproximando, né? Já no mês que vem, já começa. Começa os períodos festivos. Esses períodos festivos também são que tem bastante casos, por causa que a gente tem um número maior de pessoas comendo fora, né? E tudo mais. Então, olha... Doutora Patrícia, foi um prazer tê-la aqui. E eu tenho um enorme orgulho de ter participado da formação de uma profissional tão competente, tá certo? E hoje eu estou aqui as posições mudam, né? Não é? Hoje eu estou aqui na posição de aluna, né? Então, foi um prazer, né? Prazer, nós agradecemos muito a sua presença ilustre, doutora Patrícia. E levando mais informações aí a todo mundo que vai acompanhar, que vai assistir esse podcast. Espalhem aí nos grupos de vocês, toda informação é válida. Tchau. Ótimo.